Bom, então só que a gente tem uns avisozinhos, né, como de costume. Então, bem rapidinho. Logicamente, a gente não pode deixar de falar dos nossos estudos, né? A gente tem estudos praticamente todos os dias úteis, segunda, terça, quarta e quinta. Dia de segunda-feira a gente tem o livro Libertação, né? Que é híbrido aqui antes da palestra. E a gente está com um número bem legal de gente, é um estudo muito bacana, pessoal. Então, quem puder chegar um pouquinho mais cedo e quiser participar com a gente aqui, vale muito a pena, está sendo muito bom. E de terça-feira, a gente é um estudo que a gente intercala também, né? A primeira e a terceira terça-feira de cada mês. A gente é só online, que é o estudo em inglês, o estudo gospel, que eu tô com a Joana na cabeça. Então é com o estudo do gospel que intercala. Dia de quarta-feira, a gente tem o Leon Denis, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que também é só online. E as quintas-feiras tem as obras básicas, uma semana o Evangelho, na outra semana o Livro dos Espíritos, que, né, eu gosto de falar que de básico nunca é nada, porque a gente, por mais que a gente revê e nunca, né, aquele poço que a gente nunca chega no fundo, então vale sempre muito a pena. Então todo mundo é muito bem-vindo. E a gente, logicamente, vir para a palestra é ótimo, todo mundo gosta e tal, mas é importante os estudos para a gente poder aprofundar, fazer pergunta, trocar ideia, né? Então é muito bacana e muito recomendável. Então a gente teve, né, na semana passada, a gente tem o nosso Book Club, né? Só fazendo um pouquinho aqui de marketing, que a gente tem o nosso Book Club, é um evento mais social, mas com um propósito positivo, né? A gente escolhe um livro, sempre um romance, onde cada um lê no seu tempo, do seu jeito, às vezes as pessoas preferem escutar, e aí a gente marca um dia e um local para se encontrar e comentar sobre o livro, né? Só falar o que achou, o que deixou de achar, o personagem que gostou, o que detestou e tudo mais, e a gente troca ideia, cada um leva uma coisinha gostosinha para comer, então é muito bacana, é bem legal mesmo. Então a gente acabou de ter o nosso encontro, e a gente já decidiu... Ai, como é o nome do livro novo? Ai, Jesus, esqueci. Calvário de Libertação, né? Pronto, então a gente acabou de escolher o livro novo e a gente ainda não marcou local e data, mas, né, com mais detalhes, quem tiver interesse, a gente tem um grupo, é só dar o nome no grupo e aí a gente, né, tá tudo lá. Então eu realmente recomendo, porque é bem bacana, é bem legal. E, bom, então... Esse aqui já houve, já passou? Peraí. Então, só fazendo, né? A gente tem nossos eventos e no dia 20 de fevereiro nós vamos ter o nosso terceiro Café com Arte, que é muito bacana também. A gente se encontra aqui no centro e faz uma atividade artística. Geralmente é assim, né? Só dá mais mulher, né? Mas todo mundo é bem-vindo, sem discriminação. Mas é bem legal, é bem legal. Então, a gente vai ter o próximo dia 21 de fevereiro, todo mundo é bem-vindo. A gente vai vender ingressos aqui no... Ingressos, né? Parece que é um show. Mas é para vender, né, aqui no centro, quando chega mais perto. E, bom, então é isso por hoje. Então agora a gente vai fazer nossa prece de abertura para dar início. Então acalmando as nossas mentes, elevando ao alto. Nós agradecemos, primeiro que tudo, a espiritualidade superior que já preparou esse ambiente para nos receber. Sabemos que certamente tem um número enorme de benfeitores do outro lado, que está aqui já preparando, deixando tudo pronto para que a gente possa se beneficiar ao máximo dessa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. E agradecemos ao Pai por estar aqui mais uma vez, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, para que a gente possa realmente abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber essas mensagens e dessa forma deixá-las calar bem fundo dentro de cada um de nós, que nos levem a reflexões, para que facilite essa nossa transformação, esse nosso caminhar para frente e para o alto. Que o amor de Jesus possa inspirar nossa querida oradora da noite, para que ela possa, com clareza, nos trazer os frutos das suas reflexões e dos seus estudos. Que o amor de Deus possa sempre estar presente em nossas vidas, hoje e sempre.
Que assim seja. Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Deixar no ponto. Então, hoje a gente tem nossa querida Sheila, que vai trazer pra gente, ela é do Conchos, tá? Nossa casa irmã, que vai trazer hoje o Pai Nosso. Seja bem-vinda, Sheila. Oi, gente. Boa noite, meus amigos. Então, vamos lá. Eu trouxe a reflexão da noite de hoje, é o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nesses tempos memoráveis de Jesus aqui na Terra, né, conosco, muitos foram os ensinamentos, as reflexões, os ensinamentos que ele deixou. Né? E uma se faz muito presente na nossa vida, que é a oração do Pai Nosso. Né? E é tão importante, às vezes não paramos para pensar e muitas vezes fazemos essa oração assim de uma maneira repetida, sequer prestando atenção, sequer entendendo o que essas palavras, o que esse ensinamento do Cristo tem significado para nós. Qual o significado desse ensinamento do Cristo para nós, né? Então, assim, o Pai Nosso também é conhecido como a oração dominical. Dominus significa Senhor. Então, é a oração do Senhor. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala que, a respeito dessa oração, ele diz assim, que a prece dominical é de tamanha grandeza que dificilmente vai ser entendido por nós. Né? Então, vamos começar aqui a destrinchar um pouquinho isso aqui. Diz que resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, sendo que o principal e fundamental é a nossa relação com Deus. Né? Daí, dependendo da nossa relação com Deus, traça as diretrizes para as demais relações com a gente mesmo e com o próximo. Então, vamos lá. Pai Nosso. Então, nessa simples afirmação ou duas palavrinhas, entendemos, aqui já fixa claramente a natureza e o caráter de Deus. Sintetiza a verdade da nossa existência. Diz aqui que o que o homem precisa saber acerca de Deus. Que entre Deus e o homem é um relacionamento de pai para filho. Então, a maioria de nós, né, somos pais e mães aqui, mostra o seu lado ao tratar os filhos, a sua melhor versão. Eu falo isso com minhas filhas assim, eu, mãe, sou sua melhor versão, vai ver no resto. Né? Porque diz assim, Jesus em outra ocasião disse, se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais no céu, dará bem aos que lhe pedirem. Então, essa oração começa assim, né? Deus como um pai perfeito lidando com os seus filhos. Então, vejamos, não fala meu pai. Então, aqui também tem quer dizer, mostra a fraternidade dos homens, né? Que somos todos irmãos, filhos de um só pai. Então, acaba com essa ilusão que qualquer membro de uma nação, de uma raça, território ou cor são superiores aos olhos de Deus. Né? Somos todos irmãos. Então, após ter esclarecido a paternidade de Deus,
a fraternidade dos homens, Jesus passa a discorrer sobre a natureza de Deus, que estais nos céus. Então, Deus é a causa e o homem é a manifestação. Então, o destino do homem é expressar Deus, que estais nos céus, e o homem aqui na terra. Então, parece assim uma coisa abstrata, né? Mas procurar manifestar Deus, né? Procurar manifestar sem a causa seria um materialismo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então, o destino do homem é expressar Deus nas mais gloriosas e maravilhosas maneiras aqui na terra. Então, o importante é compreender que Deus está no céu e o homem na terra. E cada um tem o seu papel no esquema das coisas, né? É o Criador e a criatura. E Jesus cuidadosamente faz essa distinção ao dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O nome corresponde à natureza ou o caráter essencial dessa coisa. E Jesus diz que a natureza de Deus é santificado, quer dizer, santo. Significa a vossa natureza perfeitamente boa. Então, santificado seja o teu nome. O apostolado de Jesus foi uma constante santificação do nome de Deus. Por isso, o mestre não se limitou a dizer: santificado seja o teu nome. Na oração dominical, ele procurou ele mesmo louvar o Pai Celeste, distribuindo contentamento e a paz com todos. O benfeitor divino sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliando aos outros. Assim, entendendo, Jesus amparou os velhos e as crianças, os necessitados e os doentes, os fracos e os sofredores, amando e ajudando sempre, santificando as suas relações com Deus, espalhou a esperança e a caridade da terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Então, mostrando Deus aqui na terra, né? Como que eu faço isso? É sempre servindo. Tem, assim, nos últimos estudos aqui no centro, na nossa casa, tem sempre falado sobre isso, né? Sobre o serviço, estar a serviço do Cristo, né? Como eu posso fazer isso? Aqui na minha casa espírita, na minha casa, no meu lar, para a minha família, né? Em várias maneiras, em diversas maneiras. Venha a nós o vosso reino. Então, o que seria esse reino de Deus, né? Tem essa passagem de Jesus, que encontra um juiz chamado Hanã. E Hanã se sente tão profundamente atraído pelo Cristo em Jerusalém, né? Quando veio em Jerusalém, ele chega perto dele e diz assim: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E o juiz pergunta, o sacerdote pergunta, né? Então, o que vem a ser isso para você? Ele fala: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. Então, esse reino de Deus dá nos nossos corações. Não é algo que vem de fora, não é um lugar, né? um lugar geográfico. Não se dá pela interpretação da lei. Não é alguma coisa que eu vou ler, que eu vou entender. Não, é alguma coisa que vem de dentro, que está nos nossos corações, né? Está dentro de nós. E
isso se dá assim da modificação, né, do crescimento dos nossos sentimentos, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto assim sempre nas minhas orações pela manhã, pedir que Deus me ajude com os meus pensamentos e os meus sentimentos, que estejam alinhados um com o outro. Então, é manifestar Deus, as ideias de Deus, manifestar Deus aqui, trazendo esse reino de Deus aqui na terra para a nossa vida. Usando sempre, né, nós temos o livre-arbítrio para fazer isso. Então, como eu falei, né, com os pensamentos, né? Eu adoro falar isso, gente. Aquela coisa assim do primeiro pensamento, né? Tem uma pessoa que me ensinou que isso é muito legal, que o primeiro pensamento, ele vem. Se eu parar e pensar assim, não posso pensar, eu fico, penso, né? Então, assim, o primeiro pensamento, ele vem. Aí, depois eu olho, vou prestar atenção, talvez não venha no segundo, ou no 20º, né? Às vezes chego lá no 20º, ainda estou pensando a mesma coisa. Mas assim, eu tenho escolhido a olhar, por que eu estou com esse pensamento? Será medo? É medo do futuro? É medo de alguma coisa que eu já fiz? Então isso está sendo recorrente, está vindo aqui na minha cabeça sem parar. É prestar atenção no meu pensamento para conseguir mudar o meu sentimento. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Então, gente, eu estava fazendo esse estudo, eu pensei assim, nossa, aqui tá a chavezinha para mim, Sheila. Aqui está a dificuldade, né? Porque seja feita a sua vontade. Porque assim, uma vez eu trouxe um outro estudo, assim, até um desenho animado que falava assim, seja feita a sua vontade, desde que a sua vontade seja a minha vontade. Aí você vai fazer a sua vontade, porque a minha vontade é a melhor. Entendeu? Então, nossa, então assim, aqui é onde o negócio fica um pouco mais puxado para mim, né? Então, é viver na vontade de Deus. É entregar a nossa vida aos cuidados de Deus. Não é fácil, mas vale a pena. Então, vamos imaginar uma coisa. Vamos imaginar uma vida movida por um impulso próprio, tá? Assim, lá como eu falei, sem a causa, sem Deus. Então, vamos imaginar aqui, para não falar de mim, vamos imaginar um ator. Tá? Então, esse ator, ele dirige todo o espetáculo, que é a vida, né? Então, ele está sempre ali tentando ajustar as luzes, tentando arrumar os cenários, os outros atores, né? As outras pessoas que compõem ali, tudo à sua maneira. Então, o espetáculo não sai como ele deseja. E aí? Aí ele pensa, se ao menos as outras pessoas fizessem o que eu queria, né? Aí tudo daria certo. Eu pensando nisso, eu pensou se meu marido fizesse tudo que eu quisesse. E as minhas filhas, nossa, aí seria perfeito, né? Isso é a cabeça, hein? Então, nosso ator, ao tentar fazer todos os arranjos para a sua vida, ele pode ser até bastante virtuoso, né? Porque, fala a verdade, nós temos uma boa vontade para fazer o certo, nós temos uma boa vontade para fazer o melhor para a nossa vida e também para a vida de todas as pessoas que estão com a gente, né? Então, e mesmo assim, as coisas não dão certo. Os planos não saem como esse ator queria que saísse. Então, o que acontece? Né? Ele decide se esforçar mais. E numa próxima vez, numa outra circunstância, numa outra ocasião, ele ainda tenta ser mais exigente ou mais condescendente, dependendo da situação.
e o espetáculo ainda não continua saindo do jeito que ele pretende, do jeito que ele planejava. Entende? Admitindo que ele pode ter uma responsabilidade pequena sobre porque não está acontecendo do jeito que ele planejou, ele tem certeza que a grande culpa é do outro. Ele tem certeza. Então ele passa a culpar os outros por tudo que acontece na vida dele, né? Ele fica cheio de raiva, indignação, autopiedade, porque, né? Então, qual que é a maior dificuldade desse ator? Deixar que Deus dirija o espetáculo. Então, gente, deixar que Deus dirija a nossa vida. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, parar de brincar de Deus. Porque não dá certo. E quando a gente começa nesse processo a entender, a ter essa posição na vida, um tanto de coisas começam a acontecer. Por exemplo, um alívio, porque um peso ser Deus na nossa própria vida. É um peso. Você tem que estar certo, porque Deus não está errado, né? Então, você tem que estar certo. Então, quando a gente tira esse peso das nossas costas, faz uma grande diferença, né? Eu falo assim, que eu sempre tive, desde cedo, lá em Belo Horizonte, com a minha família espírita e tal, assim, um Deus muito amantíssimo, amoroso. Mas eu sempre tive uma dificuldade, assim, de entender a vontade de Deus. Por quê? Porque era minha vontade que normalmente tinha que dar certo, né? Então, assim, se as coisas não estivessem acontecendo exatamente daquela maneira que eu queria, o meu pensamento que era: o que eu devo fazer? Será que eu devo rezar mais? Será que eu devo ir mais ao centro? Devo fazer mais caridade? Então, assim, quando eu vou nesse processo com esse tipo de pensamento, né? Porque parece uma barganha com Deus, né? E a gente não está barganhando com Deus. Isso é uma grande ilusão, né? Então, era sempre assim: o que eu preciso fazer, né? Porque é difícil controlar esse espetáculo. Eu estava pensando, né? Se algumas situações da minha vida, que se tivesse acontecido realmente a minha vontade, gente, eu estaria perdida. Não sei se alguém identifica com isso, porque eu estaria completamente perdida, que eu olho para trás hoje e penso: ai, graças a Deus, não foi feita a minha vontade, né? Então, que seja feita a sua vontade, né? Aí se fala: então quer dizer que a gente não tem vontade nenhuma, nós não vamos pedir nada para o nosso Pai? Pai nosso. Não vamos pedir nada para o nosso Pai? Claro que sim. Claro que sim, é nosso Pai, né? Mas eu aprendi uma coisa muito legal, que eu posso pedir tudo para o meu Pai amoroso, amantíssimo, desde que seja bom para mim e bom para todas as pessoas. Tem uma coisa, eu acho que eu vou contar. Tem uma coisa que aconteceu com o meu marido, né? Ele estava numa situação assim no trabalho, assim, bem difícil, assim, com uns superiores que ele tinha no trabalho. Então, assim, se eu falasse qualquer coisa com ele, assim, vamos rezar para fulano e ciclano, nossa, ele acharia que eu estava de contra, né? Você está rezando para ele, então era sempre um problema. Então não falava nada, mas assim, ele saía de casa e eu via assim, como meu marido estava tão para baixo, estava tão assim deprimido com essa situação. E eu conto para vocês que eu fazia as minhas orações e sempre pedia: Senhor, que seja bom para ele e para
todas as pessoas envolvidas. Bom para ele e para todas as pessoas envolvidas. E não falava nada com ele. E aí, esse trabalho dele teve uma greve nacional. E ele me contou, né? A greve vai começar na segunda-feira, começou na segunda, terça. Aí, provavelmente vão ficar 15 dias. Aí ele tinha que ir lá para a porta do trabalho. E aí passou segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, eu estava aqui no centro, ele me ligou e falou assim: a greve acabou. E já vamos voltar ao trabalho. Eu disse: olha que beleza, que bom. Aí eu fiz a seguinte pergunta, não foi pensando na resposta: foi bom para vocês? Ele me respondeu assim: gente, foi bom para mim e para todo mundo envolvido. Aí eu falei assim: ai, que legal isso, não teve nada com ele, foi uma resposta de Deus para mim, para as minhas orações. Então, à medida, né, que começamos a fazer essa entrega, como essa situação que eu contei para vocês aqui, começamos a ter esse fluxo de poder, porque parece que quando a gente consegue passar isso para Deus, né, assim, eu faço a minha parte, mas Deus faz a dele, eu faço a minha parte, existe uma ação. E Deus faz a parte dele, né? Começamos a ter essa confiança em Deus, as coisas começam a ter um fluxo de poder, porque eu começo a sentir o meu verdadeiro poder. Esse poder da fé, esse poder da força, da esperança, da ação no lugar certo, no que eu posso fazer. Né? Consciente totalmente da presença de Deus, a gente começa a não ter medo de hoje e nem do amanhã, né? Então, e aí eu estava perguntando, como saber se eu estou seguindo realmente a vontade de Deus, né? Porque tem uma coisa, será que eu estou fazendo a vontade de Deus mesmo ou não? Então, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de entender o amor. Mas eu tenho uma facilidade danada para entender o desamor, sabe assim? Então, tipo, se eu estou fazendo a vontade de Deus, talvez eu possa ter assim, será que sim, será que não? Mas se eu não estou, gente, é super fácil, porque eu passo a não dormir, eu passo a ficar muito irritada, entendeu? Então, assim, eu passo a ter que, várias vezes no dia, parar, pensar e sabe, assim, a não ter forças, assim, muito para seguir meu dia. Então, provavelmente eu sinto que eu não estou fazendo a vontade de Deus, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Acho que estava antes, eu passei de uma vez. Então aqui diz, o alimento espiritual. O professor lutava na escola com um grande problema. Os alunos começaram a ler muitas histórias de homens maus, de roubos e de crimes, e passaram a viver em plena insubordinação. Queriam imitar aventureiros e malfeitores. E em razão disso, na escola e em casa apresentavam péssimo comportamento. Alguns pronunciavam palavrões, julgando-se bem educados, e outros se entregavam a brinquedos de mau gosto, acreditando que assim mostravam superioridade e inteligência. Esqueciam dos bons livros, zombavam dos bons conselhos. O professor, em vista disso, certo dia, reuniu todas as classes para merenda costumeira, apresentando uma surpresa esquisita. Os pratos estavam cheios de coisas impróprias, tais como pães envolvidos em lama, doces com batatas podres, pedaços de maçãs com tomates deteriorados e geleias misturadas com fel e pimenta. Os meninos revoltados gritavam contra o que viam, mas o velho educador pediu silêncio e, tomando a palavra, lhes disse: meus filhos, se não podemos dispensar o alimento puro a benefício do corpo, precisamos também do alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte de nossa vida espiritual.
Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações, as difamações e as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nos absorvemos, envenenando a vida mental e prejudicando a nossa conduta. Se gostamos das refeições saborosas que auxiliam a conservação de nossa saúde, procuremos também as páginas que cooperam na defesa de nossa harmonia interior, a fim de nunca fugirmos ao correto procedimento. Com essa preleção, a hora da merenda foi encerrada. Os alunos retiraram-se cabisbaixos e, pouco a pouco, a vida dos meninos foi sendo retificada, modificando-se para melhor. Então, esse alimento espiritual, né? Nós fazemos na nossa casa o evangelho no lar. Todo mundo que faz, gente? Fazemos o evangelho no lar, né? Assim, eu tenho 2 filhas, 25 e 21. Eu direto fico, não fala palavrão, não pode falar palavrão, olha essa palavra. Isso é uma coisa que a gente vai cuidando desse ambiente todo, né? Assim, eu evito briga, evito entrar em muita controvérsia, muita discórdia. Às vezes eu ganho, nossa, como eu tenho percebido isso, eu fico calada e às vezes eu ganho por ficar calada. Eu acho isso sensacional. Antes eu tinha que ficar ali batendo a régua na cabeça de alguém para ver se me escutava, e às vezes agora com o meu silêncio parou o problema, parou a briga ali. Eu tenho... Ai, gente, eu vou falar do meu marido de novo, olha só, tadinho. A Tereza conhece ele. Eu falei para ele vir, Tereza. Eu não quis vir, então os exemplos são todos dele, né? Ele acorda e diz ele que é por causa do trânsito, que ele quer ver o trânsito, se tem algum acidente, se ele não pode passar por algum lugar, então ele liga a televisão. Gente, ele liga no news, é assim, é aquele sabe, sai sangue, exatamente, sai sangue, assim, horrível, é só problema, já começa assim na tragédia, né? E eu fico brava, reclamo e vou atrás. E aí outro dia eu estava pensando, eu não faço isso, eu sequer assisto televisão, nem jornal, nem nada, mas eu vejo a rede social ali, vou lá nos comentários. Eu vou lá nos comentários de algum post que é engraçado e tudo, e morro. Quer dizer, eu estou fazendo a mesma coisa, porque muitas coisas ali eu poderia descartar. O quê? É o alimento espiritual. Eu estou alimentando ali, como muitas vezes é uma maldade, uma piada que não vale a pena. Isso é o alimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos quando somos ofendidos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, encontramos a recomendação de perdoar incondicionalmente. Não apenas para aliviar o peso emocional da mágoa, mas também para promover revolução espiritual, permitindo que o amor verdadeiro se sobreponha a qualquer ressentimento. O Espiritismo ensina que os sentimentos de mágoa e ressentimento estão ligados a experiências e relações profundas que muitas vezes são de agora ou kármicas, ou seja, resultados de ações e relações de vidas passadas. A mágoa indica que havia um sentimento positivo que foi transformado em dor por alguma situação de conflito ou desentendimento. Gente, eu adorei isso. E vou falar para vocês que hoje vai ter uma surpresinha aqui, tá? No final vai ter uma surpresinha. Então, a primeira parte, olha só, perdoar, libertar aos outros, né? Desse ressentimento, dessa mágoa que guardamos, né? Que esse ressentimento é uma forma, olha ali a figura, que legal, né? Assim, é uma forma de acorrentamento. E né, assim, todo esse ressentimento, ele tem um prisioneiro. E todo prisioneiro tem um carcereiro. E o segundo é tão prisioneiro quanto o primeiro. Né? Então, assim, quando guardamos o ressentimento contra alguém,
ficamos ligados nessa pessoa por esse laço cósmico, assim, por essa cadeia mental do pensamento. Lembra do primeiro pensamento? Então, eu penso na coisa que a pessoa me fez, eu penso novamente, e aquela coisa fica ali me martirizando todo o tempo, né? Então, e todas as vezes que eu penso na ação, eu sinto novamente. E eu sinto novamente, uma e outra e milhões de vezes, né? É o ressentimento, é a mágoa guardada. Aí, como eu falei do pensamento, o que é o pensamento? O primeiro, ele sempre vem, né? Então, eu vou lá, eu penso, e por que eu tô... Né? Há muitas vezes, eu tenho feito esse exercício, assim, prático, de tentar, assim, parar no segundo. Não parar na força, mas parar no amor. Entender as minhas razões, por que eu estou pensando naquilo. E muitas vezes, assim, eu não chego no segundo pensamento sobre essa mesma situação, né? Então, esse é um cuidado com a minha casa mental, né? A tendência, né, de cortar esse pensamento obsessivo que me aprisiona. Então, na visão espírita, olha só, onde tem mágoa, teve amor. Ai, gente, adorei isso. Então, porque é a ideia do ressentimento, e as mágoas surgem onde situações que que existia um vínculo emocional forte. E esse vínculo, ele foi de amizade, de amor. E quando é rompido, nós criamos esse ressentimento, essa mágoa, né? Então, onde há mágoa, havia uma expectativa, um cuidado, um afeto que foi ferido. No meu evangelho, uma vez, eu achei uma mensagem que falava o seguinte... que você tem essa mágoa de alguém que você amou, e por isso você guarda esse ressentimento, porque se você, por exemplo, ele dava a ideia assim, se você sofre um assalto, se alguém vem e te assalta, você fica com raiva, você quer prender a pessoa, você quer, nossa, mas você não guarda o ressentimento contra o ladrão. Você quer um resultado, né? Você quer achar, né? Você quer mostrar que ele é o culpado, mas você não guarda o ressentimento. Porque o ressentimento e a mágoa, eles são de pessoas que, em algum ponto da vida, teve alguma relação de amor ou de amizade com a gente, né? Então, a doutrina espírita, ela nos orienta a trabalhar o perdão como forma de libertação dessas emoções negativas, transformando a mágoa em compreensão e aprendizado, né? Então, o perdão é visto como essencial para essa cura. A nossa cura. Porque o perdão não tem nada a ver com o outro, né? Ajudando a restaurar a harmonia e a paz interior. O quê? O reino de Deus dentro da gente. Certo? Então, eu li esse livro que me ajudou aqui nessa reflexão da noite de hoje, chama O Sermão da Montanha, de Emmett Fox. E ele diz o seguinte, aí eu estava lendo, né? Ele fala assim, se você quer perdoar alguém, tem uma técnica muito boa, muito fácil. Aí não que eu vi técnica, eu já gostei, né? Porque eu sou das ciências exatas, só. Aí ele fala, tem uma fórmula, tem uma técnica e uma fórmula. Eu falei, opa! E ele fala assim, parece simples. E é simples. Não é difícil de aplicar. Eu continuo. A coisa essencial, o que é? Querer. Então, quando você quer realmente perdoar alguém, mais 50% já está resolvido, conforme a técnica do autor. Então, aí eu pensei assim, por que a gente não ia querer perdoar? Há vários motivos, né?
por ter uma ideia assim, se eu perdoo alguém, eu vou ter que dar uma mãozinha e sair feliz para vir, né? Amiguinho, não, porque o amiguinho e de andar de mãos dadas comigo são as pessoas da minha intimidade, são as pessoas que são próximas, as pessoas que têm afinidade. Eu também não preciso perdoar a ação da pessoa, eu posso perdoar aquela ação da pessoa, e posso não gostar daquilo, mas eu posso perdoar para não continuar acorrentada a essa pessoa, né? Então, e outra coisa também é o seguinte, quando temos a ideia que estamos perdoando alguém, para também de ter um culpado, e a gente para de ser a vítima da situação. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Então, depois nós vamos voltar aqui na técnica do autor, né? Eu tive essa situação, né, com uma pessoa que eu amo muito. Eu vou falar, minha filha, né? E aí eu não queria ficar acorrentada a ela por mágoa, por nada. E eu fiz esse exercício. E foi tirado, gente, foi tirado com a mão de misericórdia do Cristo, porque eu nem lembrava. E aí, olha como que é o querer, né? Tinha uma outra situação com uma outra pessoa. Aí eu falava assim, já que resolveu com a minha filha e tal, vou fazer com essa outra pessoa também. Aí eu não sabia onde estava o livro, aí eu já tinha esquecido, eu não sabia o que tinha de fazer, qual que era a ordem das coisas. Quando eu achava o livro, não achava o óculos. Quer dizer, na realidade, eu não queria, simplesmente não queria. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, inspirando-nos os maus pensamentos. Então, nós sabemos, né? No livro dos Espíritos fala lá da influência dos espíritos na nossa vida, né? Mas sabemos também que a gente pode, né? Que a gente tenha o orai e vigiai. E aqui no livro dos Espíritos, né? Que o Carlos está ali, foi falado outro dia, de como os espíritos estão assim. Deus é tão bom que manda aquele espírito ali que a gente pode chamar de anjo da guarda, que está sempre assim, um espírito mais elevado que a gente, que está sempre do nosso lado, que se os maus espíritos inspiram, esse bom espírito inspira também, né? Depende de nós querer escutar. Qual lado que a gente vai querer escutar? Então, para escutar o lado bom, né? Precisamos, o que ajuda muito, os estudos, né? Estar aqui na nossa casa, estarmos em boa companhia, encarnados e desencarnados. Eu sempre peço também nas minhas orações, olha, me proteja, Deus, com todos os encarnados e desencarnados que aparecerem na minha frente, que tenha sempre a vontade da boa vontade, da harmonia, do perdão e do amor. Eu sempre falo isso. Assim seja. Assim seja. Praze-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curva-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade. Então aqui é um bom momento assim, né, da gente dar as glórias para Deus, né, fazer as nossa gratidão, né? Eu já falei aqui com vocês que eu faço já tem anos que eu faço isso. Todos os dias eu vou lá, escrevo, acordo, faço as minhas orações, escrevo 3 coisas assim que eu sou grata. Eu tenho um caderninho do lado da minha cama, eu sou grata. Eu não sou muito espiritual, eu sou grata ao ar que eu respiro, não. Eu sou grata muito mais às coisas assim de fora que eu consigo ver, e eu tento ser bastante honesta. Eu sou muito grata à minha família, meu trabalho, a minha casa, o meu cachorro, que sempre está em todos os dias ele está lá. Eu sempre coloco, a Tereza conhece também meu cachorro, e aí eu sempre coloco isso. E aí outro dia, assim, olhando lá para trás, né, no histórico da minha listinha de 3 coisas de gratidão, não é nada
não é um diário não, tá, gente? É uma palavra às vezes. Aí eu já fui lá e falei assim, olha, sempre tem lá o meu trabalho, minha casa, meu marido, minhas filhas, minha família, minha isso, aquilo, tudo externo. Mas eu vejo lá que assim, eu não estou me melindrando mais por muito pouca coisa, não estou, entendeu? Não estou tendo que perdoar muito, porque eu não estou me melindrando, olha que beleza, né? Não estou, já consigo assim, acordar com uma serenidade, já consigo acordar com uma paz que eu não acordo, muitas vezes não conseguia isso antes, né? Sou muito grata de ter Jesus na minha vida, de ter esses ensinamentos, de fazer parte de um centro dessa doutrina que me ajuda tanto. Eu sou muito grata por isso. Então, assim, não é todo dia não, tá, gente? Então, eu vou lá e vejo ali na minha listinha e eu vejo, assim, que é progresso, né? Não é perfeição, é progresso. Então, vamos fazer o exercício do perdão? Tá? Então, lembre-se qual é a condição. A condição é querer. Exatamente. Então, assim, eu convido vocês que pensem em alguém que vocês queiram realmente perdoar, ou a ação dessa pessoa. Venham com essa pessoa à mente nesse momento. Se não tiver ninguém, se vocês são bem espiritualizados, não tem problema com ninguém, pense no auto-perdão. O auto-perdão é sempre uma boa, é bem legal também, viu, gente? Então, pensa na pessoa, na ação que você quer perdoar. Então, fecha os olhos, tá? Então, agora com os olhos fechados, nós vamos fazer uma oração. Então, já que a noite de hoje nós fizemos a oração do Pai Nosso, eu vou ler aqui para vocês, falar a oração do Pai Nosso, e vocês podem mentalmente fazer a mesma oração comigo, e logo depois vai ser uma meditação de de 1 ou 2 minutos, tá? Então, com os olhos fechados, pense na pessoa, pense na situação que vocês gostariam, querem realmente de coração perdoar. E me acompanhe mentalmente, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quando somos ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E agora, com os olhos fechados, pensando na pessoa, diga: perdoo inteiramente, livremente a essa pessoa e a sua ação. Liberto e a deixo seguir seu caminho. Eu perdoo tudo o que aconteceu. Pelo que me diz respeito, está tudo esquecido. Deponho o fardo do ressentimento sobre o Cristo que há dentro de mim. E agora essa pessoa está livre e eu também. Desejo tudo de bom em todas as fases da sua vida. A verdade de Cristo libertou-nos a ambos. Agradeça a Deus por isso. E se essa pessoa voltar a seus pensamentos com essa mesma ação, lembre-se que o primeiro pensamento somos impotentes. Mas afaste o segundo, afaste o primeiro pensamento com a certeza no seu coração que se esse caso voltar, esse caso já foi abençoado no seu coração e já está tudo resolvido. Basta querer. Quando estiver pronto, pode abrir os olhos. Obrigada, gente. Obrigada, Sheila. Nós vamos dar sequência, então, passando aos passos. Lembrando que os passos não são obrigatórios. Vai passar alguém convidando. Quem não quiser, não tem por que participar. Tá? É uma escolha pessoal. Então, nós vamos fazer uma oração final e aí pediremos aos passistas que vão para a sala de passes.
Te agradecemos, Senhor, uma vez mais, pela oportunidade da noite, em que mais uma vez trazemos para o nosso coração essa oração tão divina, que nos faz pensar em Ti, no Teu amor, na Tua justiça, mas que também nos faz pensar nas nossas responsabilidades, nos nossos deveres para conosco mesmo, para com o próximo. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco, inspirando-nos, amparando-nos, fortalecendo-nos, porque atravessamos este período de tantos conflitos, de tantos distúrbios, de tantas preocupações, mas que saibamos sentir a Tua presença, o Teu amor, compreendendo que sem Ti nada podemos e compreendendo que sabes tudo o que passa em nossas vidas e que não há nada que nos aconteça que não vá nos trazer um bem maior. Estamos aqui para aprender e pedimos, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar então aos passes.